A Bíblia não é a palavra de Deus. Calma, não sai daí que você já vai entender. Calma, preste atenção. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é inspirada por Deus. O problema é que o crente acha que a palavra de Deus é a Bíblia. Ok? A Bíblia foram escritos que chegaram até nós para nós conhecermos algumas coisas a respeito de Deus. Mas se você aprofundar, você vai ver que, primeiro, a partir do século IV, o imperador Constantino pagou bispos corruptos para adulterar a Bíblia. Ela é cheia de adulterações. Outra coisa, ela sofreu várias traduções até chegar no português, e cada um que traduzia tirava, acrescentava, mudava uma coisa ou outra. Se você analisar, você vai ver um monte de contradições na Bíblia, um monte de contradições, ok? Espalhadas pela Bíblia. Então a Bíblia, a palavra de Deus é inspirada por Deus? O Espírito Santo inspirou os personagens, os profetas, os apóstolos, os escritores da Bíblia. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela está apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Mas o meu Deus, ele não cabe num livro. O meu Deus não pode ser limitado por um livro, como o Deus dos cristãos. Inclusive João vai falar isso no final do seu evangelho. Se fôssemos relatar só as coisas que Jesus fez, eu não estou nem falando do Pai e do Espírito Santo, as coisas que Jesus fez, um mundo inteiro de livros não daria. Outra coisa, você sabia que só do Antigo Testamento, se você conversar com um judeu mesmo, nascido lá, eles vão dizer para você que só o Antigo Testamento tem 3 linhas de raciocínio. Uma, que eram um pouco mais de 100 livros. Segundo, que eram um pouco mais de 200 livros. E terceiro, que eram quase 300 livros. Se a gente pegar esse menor, um pouquinho mais de 100 livros, já dá mais do que a nossa Bíblia inteira. O nosso Antigo Testamento só tem 39, cadê os outros livros? Você sabia que ao longo da história da igreja, alguns livros entraram e saíram da Bíblia? Vinha uma pessoa e falava, esse livro tem que sair. Aí vinha outro, depois falava, não, ele tem que voltar. Não, esse livro não pode entrar, esse livro tem que entrar. Durante os séculos, livros entraram, saíram, partes dos livros entraram, parte dos livros saíam. Então, querido, quem decidiu o que ia entrar, o que não ia, foram os homens, tá? O cânon que você conhece hoje, os 66 livros, ficou pronto entre o ano 170 e o ano 200. E a partir do século IV, muita coisa foi adulterada, foi muito mudada, ok? Foi Deus que mandou colocar, tirar livro da Bíblia, tirar textos, colocar textos, acrescentar coisas e tirar coisas. Então, querido, a palavra de Deus não é o livro. Então, quem é a palavra de Deus? Jesus. É o Evangelho, as coisas ensinadas por Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, ok? A Bíblia, ótima. Conhecemos a Deus, conhecemos a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos personagens da Bíblia, conhecemos alguns grandes feitos de Deus, mas a maior parte dela, a maior parte da Bíblia foi manipulada e adulterada, infelizmente, ok? A palavra de Deus não tem erro, a palavra de Deus é infalível, é inerrante, é inspirada por Deus. Mais uma vez eu vou repetir, só um detalhe, a Bíblia não é a palavra de Deus. Tem muita coisa na Bíblia que foi palavra de Deus para aquela época, para hoje não mais. Vou te dar um exemplo. Você sabia que se uma mulher num período menstrual, se ela tocasse num ser vivo, ela tinha que ser apedrejada até a morte? Isso é palavra de Deus para hoje? 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz que as mulheres têm que seguir o exemplo de Sara, esposa de Abraão. Chame o seu marido de meu Senhor, assim como Sara fazia. Vocês têm que seguir o exemplo da Sara.
ok? Meu Senhor, eu estou com fome, eu posso comer? Meu Senhor, estou sentindo calor, eu posso tomar um banho? Se o seu Senhor falar que não, não, acabou. Isso é palavra de Deus para hoje? O próprio Pedro e o próprio Paulo diz que as pessoas podem ter escravos e que o escravo tem que ser submisso ao seu Senhor. Isso é palavra de Deus para hoje? Tem coisa que foi palavra de Deus para a época, para hoje não mais, entende? Além das manipulações, das adulterações e dos erros de tradução, ok? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.